Matheus, Lucas, já está liberado. Vocês conseguem ver? Tô vendo eu de novo. Beleza, vamos lá. Aí, beleza. Vou organizar aqui. Tá, beleza. Posso começar, professor? Fique à vontade. Então tá, jóia. Pessoal, para quem não me conhece, né, sou o Lucas Ederic. Vou apresentar um pouquinho hoje sobre o sistema distribuídos pervasivos, tá? Mas antes de falar um pouco sobre os sistemas pervasivos, eu queria falar um pouquinho sobre os sistemas distribuídos para dar um contexto. Obviamente, o professor já passou em aula, acredito que o pessoal também já estudou um pouco do conceito, porque a matéria é disso, né? Enfim, o que é os sistemas distribuídos? Então, por definição, uma definição que eu encontrei é um conjunto de computadores independentes que se apresentam aos seus usuários como um sistema único e coerente. Né? Então, o que a gente consegue entender aqui? Que ele não pode ser formado por apenas um computador. Para formar um sistema distribuído, é necessária a junção de vários dispositivos que sejam independentes, né? E que juntos se formam um sistema único e coerente ao usuário. Ele também é um sistema transparente. Né? O que é um sistema transparente? O sistema transparente é aquele sistema que esconde a sua complexidade do usuário. Então, o usuário não sabe se ele está utilizando um sistema distribuído ou não. Né? Ele não sabe a complexidade daquilo que ele está utilizando. É um sistema meio oculto. Eu encontrei 4 elementos que são os principais, né, referentes a sistemas distribuídos. Que, como eu havia comentado acima, né, o primeiro é computadores interconectados. Então, necessariamente, para ser um sistema distribuído, a gente precisa de a junção de vários dispositivos, né? Obviamente, também precisamos da coordenação de ações, porque não adianta nada a gente ter vários computadores ligados que não fazem nada. E para ter essa coordenação de ações, a gente precisa da comunicação desses dispositivos, para saber quem vai fazer o quê. E eu até coloquei ali o último tópico, sistema transparente, eu achei uma imagem, é um meme muito utilizado na nossa área, eu acredito que vocês já tenham visto, mas é assim, o front-end, ele vê tudo lindo, maravilhoso, funcionando, dando retorno, trazendo a resposta que ele deseja, mas o back-end nem sempre é assim, né? Não é sempre tão lindo, tão bonito como a gente vê. Então tem uma complexidade por trás para estar funcionando da maneira que ele vê, né? Bom, aqui eu só coloquei meio por cima os tipos de sistemas distribuídos que existem. Eu não vou entrar em detalhes porque a gente já viu em aula e algum de vocês já até apresentou esses assuntos. Né? Então, a computação em cluster é um deles, que são as supermáquinas, computação em grade, computação em nuvem, que se eu não me engano foi a Jéssica que apresentou esses dias, né? Sistemas de informações distribuídos, sistemas distribuídos pervasivos, que aí sim é o tema que a gente vai estar abordando, né? Então vamos lá, o que é o sistema de sistemas pervasivos? Por definição que eu encontrei também, são equipamentos que costumam ser caracterizados por seu pequeno tamanho, pela alimentação por uma bateria, né, por sua mobilidade e por terem somente uma conexão sem fio. Instabilidade é um comportamento esperado desses dispositivos, né, pervasivos, porque justamente como eu li acima, eles dependem de uma bateria. Então a gente sabe que um dispositivo com uma bateria fraca ou zerada, ele vai comprometer, no caso, né, se tiver fraca, ele vai comprometer algumas operações. Né? Existem dispositivos que têm uma inteligência e começa a cortar algumas funções do aparelho para manter mais tempo ligado, ou ele simplesmente vai se encerrar. Tá? Um outro motivo de instabilidade é a própria mobilidade. Né? Eu acredito que a mobilidade é uma coisa super interessante para a gente, da área de TI, poder ter, por exemplo, um relógio, né? A gente pode andar com esse relógio para lá e para cá, e é um relógio inteligente que tem funções e tem tudo mais. Porém, a gente sabe que está longe de estar no ápice de comunicação. Né? Por exemplo, se a gente utilizar um dispositivo, um smartwatch, com a conexão Bluetooth de um aparelho celular, e a gente manter esses equipamentos distantes, ou até estar em um ambiente onde tem uma parede muito grossa, a comunicação vai se encerrar também, né? Vai acabar perdendo a comunicação e vai se encerrar em um certo momento. E, enfim, não está no ápice, mas é uma coisa legal, só que gera uma estabilidade. E o último, não menos importante, né? Eu acredito que é importante também, que é a conexão sem fio. Mas todos nós, aqui pelo menos da turma, acredito que já fez aula de redes,
e sabe que qualquer rede cabeada, pelo menos no momento de hoje, né, entrega mais qualidade que uma conexão sem fio. Então, por a gente depender dessa conexão sem fio para fazer as coisas, a gente sabe que vai sofrer um pouquinho em alguns momentos. Todos esses dispositivos que a gente consegue encontrar, né, esses dispositivos vestíveis, esses relógios inteligentes e tudo mais, eles juntos formam o IoT, que é a Internet das Coisas. E se eu não me engano, o Instituto Federal vai estar lançando também uma pós-graduação nessa área, né, de Internet das Coisas. E se alguém estiver gostando, pode até estar ingressando posteriormente. Bom, eu vi aqui que os sistemas pervasivos são divididos em três elementos. São os sistemas ubíquos, sistemas móveis e a rede de sensores. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o sistema ubíquos, que são aqueles são dispositivos que são distribuídos, né? Geralmente eles estão imersos em um ambiente com uma comunicação contínua com o usuário. Então sempre ele vai estar monitorando a gente. A maioria deles são autônomos, né? Eles funcionam de forma independente e eles são inteligentes. E por eles serem inteligentes, eles conseguem tomar decisões para a gente baseado nos dados que a gente entrega a ele, né? Ou no ambiente, com os dados do ambiente que ele conseguiu captar. Um exemplo de um sistema ubíquo é as casas inteligentes, né? A Smart Home. Eu acho que a maioria que conhece já pelo menos a Alexa, eu acho que o Google também tem uma, mas a Alexa, se não me engano, é a mais conhecida, né? E eu vi muita coisa que as pessoas podem fazer utilizando uma Smart Home. Então, se você tem diversos dispositivos imersos no seu ambiente, por exemplo, uma sala de estar, então você tem um ar-condicionado, você tem diversas luzes, você consegue controlar tudo por comando de voz, né? Hoje, como funciona hoje? Todo mundo conhece. Precisa acender a luz. Se estiver sentado, levanta, vai até o interruptor e acende a luz. Utilizando uma Smart Home, utilizaria o comando, né, de voz, no caso Alexa, você chama ela, Alexa, ela vai estar sempre te monitorando, ela sempre vai estar te escutando, então toda vez que você chamar ela vai escutar você e te atender. Então você fala, Alexa, apague as luzes, ela vai utilizar ela vai interpretar a sua fala, né, e vai apagar a luz para você. Eu vi bastante coisas curiosas que dá para montar também uma Smart Home. Eu vi que se você ligar sensores de detecção de calor ou de temperatura, então, por exemplo, você tem a sua sala de estar e toda vez que a sua sala chegar aos 23 graus Celsius, você quer que o ar-condicionado ligue de forma automática em 18 graus. Então, com esses sensores ligados nessa casa inteligente, ele vai ficar monitorando. E quando chegar essa temperatura de 23 graus, por exemplo, ele já daria o comando para ligar o ar-condicionado de forma automática, sem que o usuário precise falar, liga o ar-condicionado, ou ele mesmo pega o controle e liga o ar-condicionado. E ele vai fazer de forma autônoma, né? O segundo elemento são sistemas móveis. Já os sistemas móveis, eles têm uma grande variedade de dispositivos, né? Como, por exemplo, celulares, né? Smartphones, os tablets, os carros que hoje em dia já se conectam através do Wi-Fi, Bluetooth, né? Drones, inclusive estão utilizando drone até para assassinar pessoas, né? Eu vi uma notícia que um drone conseguiu assassinar um líder de exército esses tempos aí. Então está uma coisa bem evoluída mesmo, os dispositivos móveis. E a grande característica deles são a mobilidade, né? Eles mudam constantemente de localização. O terceiro elemento são chamados de rede de sensores. Basicamente, são centenas ou até mesmo milhares de dispositivos pequenos, com baixa capacidade de comunicação, baixa capacidade de bateria, que estão monitorando determinado ambiente, né, onde eles estão. Então, geralmente eles têm uma atuação também, né, eles não só ficam monitorando, eles também podem acionar alguma coisa. E um exemplo de sistema de rede de sensores é um sistema de detecção de fumaça. Então, eu vou contar um exemplo meu que eu tive, uma experiência de vida. Eu estava em um hotel, né? E em cada quarto de hotel, nos nossos quartos, tinha um sensor de detecção de fumaça. E em torno de umas 3 horas da manhã, um dos hóspedes,
né, acender um cigarro dentro do quarto. Então, como o cigarro ele solta uma fumaça mais densa, pode até ser mais quente a fumaça do cigarro, né? O detector de fumaça interpretou que poderia ter algum incêndio no ambiente. Não é esse modelo aqui que tinha no nosso quarto. O nosso quarto tinha um LEDzinho junto também. E todas as luzes do LED, em todos os quartos ficaram vermelhas, né, notificando que era para sair do ambiente, né, que alguma coisa estava errada. Então, o que aconteceu? Ele interpretou fumaça, viu que tinha um perigo, acionou, o sensor acionou a central acionou o alarme, né? Então, notificou todo mundo para estar retirando do ambiente. Eu já vi mais exemplos também, pessoas conseguem controlar, por exemplo, semáforos, né? A prefeitura consegue controlar os semáforos e tudo mais. Bom, as vantagens é que melhorou bastante o custo-benefício, tanto para sistema distribuído, onde os processos vão ser divididos e vai deixar de pesar, né, um computador somente para fazer tudo, mas puxando para o lado dos sistemas pervasivos, o custo-benefício abaixou bastante, né? Se eu não me engano, o primeiro smartwatch lançado foi o HP01, que eu não me lembro agora de cabeça, mas ele foi lançado em torno de 1977. Ele tinha somente um visorzinho, ele acompanhava também de 28 botões. E na época, ele era comercializado por $695. Então, tipo assim, é um valor muito alto mesmo. Hoje em dia, eu já consegui comprar um, por exemplo, por R$75, né? Um preço bem abaixo. Tudo bem que é chinês, é uma marca bem inferior das famosas que a gente conhece, mas já está acessível, está chegando na gente. A maior capacidade de processamento, né? Que nem o professor comentou, no caso a Alexa, o que a gente solicita para ela não é processado dentro do dispositivo. Ele interpreta o nosso comando de voz, né? Envia para o servidor deles fazem o processamento e nos retorna, né, a resposta que a gente deseja. E o que é mais interessante, o compartilhamento de recursos. Então a gente consegue, com hardware, coletar dados. Esses dados são transmitidos através do software, né, utilizando uma conexão sem fio, e a gente consegue estar monitorando esses dados. Então tá uma coisa bem interessante. Já as desvantagens, a gente sofre um pouquinho ainda com softwares ruins, né? Eu, no meu caso mesmo, o último dispositivo inteligente que eu comprei, eu não tive uma boa experiência, mas pelo fato da comunicação do aparelho, eu senti uma grande dificuldade para comunicar, e o aplicativo também não era tão intuitivo assim e tudo mais, né? Ouvi bastante relatos que esses dispositivos que tem o software padrão, eles acabam parando de comunicar depois de um certo tempo, né? Isso eu vi mais referente às marcas chinesas, mas eu não vi nada sobre tipo, as marcas mais conhecidas, mas infelizmente para de comunicar depois de um certo tempo e acaba comprometendo, né, esse dispositivo. Se a gente não consegue mais comunicar, ele perde um pouco das funções e, enfim, a gente vai ter que descartar em um certo momento. Bom, referente à apresentação, era isso. Como eu comentei com o professor, eu fiquei sem meu tripé, eu tentei utilizar um tripé aqui e não consegui, eu vou ter que utilizar a mão mesmo, né? O meu celular já está homologado aqui, eu fiz um esqueminha aqui para estar apresentando. Nesse momento eu já estou com o relógio, deixa eu tentar mostrar para vocês rapidinho. Deixa eu cancelar aqui. Eu já estou com o meu relógio aqui, né? Vocês conseguem ver? Alguém consegue confirmar? Tô vendo sim. Tá dando pra ver sim, ó. Eu vou tirar da câmera aqui no momento, só para vocês verem. Dá pra né? ver sim. Ele já está no meu pulso. Eu vou entrar no aplicativo dele aqui. Eu vou voltar aqui no aplicativo. Só um minutinho, pessoal. Ó, nesse momento aqui, eu estou pedindo para ele fazer uma verificação, vou mostrar para vocês, dos batimentos cardíacos. Né? Então ele tem um sensorzinho, deixa eu ver, eu tenho outro aqui, ó. Ele tem um sensorzinho, não sei se vocês conseguem ver, onde ele solta uma luz, né? E essa luz vai conseguindo pegar alguns dados da gente. No caso, ó, eu tô rodando aqui, ele tá pegando meus batimentos cardíacos agora. Se eu entrar aqui no aplicativo, ele já vai estar mostrando ó, em tempo real, ó, tá vendo? Mudou de 82 para 85.
né? E depois de 50 segundos, eles me dão um ok e vai mostrar lá, travou, 87, ele me retornou aqui, travou, e eu consigo estar pegando esses dados. Por ele ser um dispositivo inteligente, quando a gente utiliza muito tempo ele no braço, eles conseguem estar soltando em determinados momentos essa luz, né, para estar monitorando nossos dados, e a gente consegue ver depois no aplicativo de uma forma mais completa. Eu não utilizo mais essa função, eu não estou utilizando mais esse dispositivo que é até novo, eu não explorei tanto ainda, mas ele mostraria aqui para mim, durante o dia, como que eu estava com o batimento cardíaco, em qual momento que aumentou, qual momento que caiu bastante, né? O interessante é que ele me mostra uma média, no caso a média bateu todas iguais, né? Desse ponto que eu digitei. Então ele me mostraria ali, por exemplo, o ponto mais alto, né? Que foi de 89, os batimentos cardíacos por minuto, a média foi de 84 e a mais baixa de 79. Eu consigo também, por exemplo, eu vou deixar aqui na área de trabalho, com esse dispositivo conectado, eu consigo, por exemplo, fazer uma ligação, né, usando a interface do meu relógio. Então, eu estou aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu estou aqui digitando, né? Vou digitar aqui o número do meu pai, por exemplo. E com essa interface eu consigo utilizar o meu celular a longa distância e ligar para o meu pai, por exemplo, e falar com ele pelo meu relógio. Eu não vou ligar porque ele está cuidando das crianças que estão aqui em casa no momento. Mas, ó, de forma automática, veio para cá, ó. Ele tá ligando aqui. Tá vendo que ele já tá até fazendo barulho pelo próprio relógio. Eu vou desligar, senão vai acabar atendendo lá. Também tem outras funções que eu consigo utilizar, que é pegar a minha própria temperatura, né, pegar a pressão sanguínea, e entre outros. Bom, pessoal, esse era o único dispositivo, infelizmente, que eu tinha para mostrar para vocês. Eu gostaria de ter mais, só que esses são os únicos que cabem no meu bolso. E a minha apresentação é essa aí para vocês. Legal. Gostei. Gostei do relógio, viu? Paguei nesse, professor, $40. Mas o aplicativo dele eu não gostei tanto. Esse foi o que eu não gostei. Você não gostou do aplicativo? Não, ele não me dá tanta interface para mudar. E no começo ele foi bem difícil para se comunicar com o meu dispositivo. Aí depois de um certo tempo insistindo, né, eu baixei alguns aplicativos por terceiros, eu fui aprendendo como que faz um template também, e eu consegui trocar para um que eu gostaria, né? Mas a princípio eu não gostei. Entendi. Hoje, pessoal, é uma realidade essa parte do sistema pervasivo. Você pega, por exemplo, a Samsung, ela fez uma conferência no meio do ano e o tema da conferência foi exatamente essa pandemia, todo esse problema que teve com a pandemia. E nessa conferência, o principal destaque lá, um dos principais destaques, era um sistema pervasivo que era o relógio novo que eles estavam lançando lá, o Smartwatch 4, uma deles. Por quê? Porque eles acham que agora as pessoas vão se preocupar mais com a saúde. As pessoas mudaram o ritmo. Agora eu não estou usando máscara porque eu estou remotamente, né? Então não tem como eu contaminar alguém pela rede, nem ninguém da rede me contaminar aqui em casa. Mas no mundo de trabalho, as pessoas passaram a usar álcool em gel, né? Máscaras, lavar a mão constantemente e tomar outras medidas e uma preocupação enorme quando você está trabalhando, principalmente para quem tem pessoas mais idosas em casas ou alguém que tem alguma comorbidade, ficar monitorando qualquer gripezinha que dá, não vou na sua casa porque eu estou com gripe. Então as pessoas se preocupam muito mais. Então a Samsung olhou isso daí, foi um exemplo só, não só a Samsung, várias empresas, a Apple fez a mesma coisa, a Samsung, Xiaomi. Então todas elas criaram esses dispositivos com maior número de sensores, maior número de coisas que eles fazem, principalmente de monitoramento de saúde. Você olhar hoje, os novos smartwatch, por exemplo, vou dar a Samsung porque eu vi
o lançamento lá. A preocupação deles não era nem tanto a interface ser bonita, ser diferenciada, apesar de ter muita coisa legal, mas não era esse enfoque. O enfoque dele era saúde. Coisas que o reloginho podia fazer para você para monitorar a sua saúde e melhorar o seu dia a dia. Exemplo, monitorar sono. O cara está dormindo, ele vai dormir com o relógio e ele grava quando você ronca. Então o microfone nele, ele sabe, ele fica monitorando ali o batimento cardíaco, esse tipo de coisa. E à noite, quando você estiver dormindo e começar a se mexer muito ou começar a roncar, ele vai monitorar, vai ver que tipo de sono que você tem e vai fazer uma tabela. Quanto que você teve de sono REM, quanto que você teve problema com sono, o seu sono foi leve, até a sua respiração. Se você pulou ou não, então ficou muito tempo sem respirar, teve apneia. Então, tudo isso o sistema vai detectando. E isso tudo é passado para um servidor deles, que tem inteligência artificial. A Samsung batalhou bastante nisso daí, por sinal, para poder fazer um diagnóstico o mais preciso possível. Segundo eles, eles conseguem 98% de precisão no diagnóstico, que é bem forte. Você pensar em 98 não é igual a previsão que é 50% ou menos de, de taxa de acerto. Nós estamos falando 98. Então, quer dizer, quase sempre ele acerta. Então, ele vai fazer um diagnóstico muito preciso para você sobre o que está acontecendo com você, com a sua saúde, e pode dar sugestões que você pode fazer para poder melhorar essa qualidade de vida. Então, é essa a ideia desses novos fabricantes, as preocupações de Apple, Samsung, Xiaomi e tantas outras aí que estão entrando no mercado exatamente por isso. Então, esses dispositivos estão ficando cada vez menores, menor consumo de... A bateria é um pouquinho maior, né? Menor consumo, e está conseguindo fazer coisas bem interessantes. Pode falar, Lucas. Eu vi um caso também que eu não consegui falar tudo o que eu queria na apresentação, mas agora vamos comentando, né? Eu vi um Vai caso batendo da papo. Apple que um senhor já, ele sofreu um acidente, ele acabou desmaiando, ele estava utilizando um smartwatch da Apple, e durante a queda, o próprio relógio dele identificou que ele estava desacordado, né? E chamou o bombeiro, o resgate, enfim, não era no Brasil, né? Não sei como que eles chamam lá, mas conseguiu já acionar para que fossem atender esse rapaz que caiu e estava desacordado, né? Eles têm uma central. A Samsung também tem um serviço parecido, a Apple tem um central da própria Apple. Então, quando você cai, tem um sensor de movimento, que é um movimento brusco. Então, houve um movimento brusco, o sistema dispara um alarme no seu celular. E você tem, acho que 10 segundos para poder desligar o alarme. Se ele vê que você não desligou, então está tocando, está chacoalhando, e ele viu que você não ligou, então quer dizer, provavelmente você está desacordado. Aí ele manda essa informação para a central da Apple, ou no caso da Samsung ou de qualquer outro fabricante, manda para a central deles o usuário e a localização. Aí eles normalmente que chamam o resgate. Então, interessante, né, professor? De repente, para um Sim, idoso, né, não sei, caiu em casa, aconteceu alguma coisa, esse relógio exato. ajudaria bastante. Sim, às vezes é uma questão de vida ou morte. Às vezes a pessoa está caída lá, ninguém ajuda, a pessoa acaba morrendo, sem socorro. Num caso desse, ele pode ter alguns smartphones que, inclusive, ele é programado para fazer duas ligações, uma para a própria empresa e uma que você pode programar até 7 pessoas para receber o seu alarme. Então você pode colocar para um filho, uma nora, um amigo. Então caiu, ele dispara o alarme para todo mundo, avisando que você caiu. Aí as pessoas correm lá para te socorrer. Isso é muito interessante. Eu compraria um desses se eu tivesse condições. Aqui é a Apple, o que eu vi da Apple foi da Apple, né? Mas acho que a Samsung já deve ter também. Mas é muito caro o relógio deles, né? Tá em torno de, acho que R$ 2.000 hoje. É US$ 350, acho que o preço de lançamento dele. Então hoje a 5 e lá vai fumar, são por 6, para facilitar. 3, 6, 18, uns 2 pau e 100, 2.200 mais ou menos, em conversão direta. Fora algum ganha mais que o cara vai ter aqui. Então não é uma coisa baratinha. Você vai ver aí para esse lançamento em torno de uns 3 pau. Mais ou menos 2,5, 3 mil, que é um valor alto para o Brasil. Ele vai melhorando, por exemplo,
Eu estava olhando hoje, então, até conferi isso daí antes da sua apresentação, quando estava saindo hoje. Hoje você consegue a versão anterior, que era 3, por em torno de R$ 1.500. Barateou bastante. Também custava 3. Então, quer dizer, você pensar em um ano e pouquinho, caiu pela metade do preço. Já tá, assim, não é barato, mas é acessível. De certa forma, se a gente conseguir Sim. economizar um pouquinho ali, a gente consegue comprar já, né? É um valor de um celular, mais ou menos. Mais ou menos para bom. É um celular médio. Já é o valor. Mas ele é um celular, no final das contas. Sim, Por tem bastante recurso. Tem, eu estava lendo lá, ele tem, tanto da Apple como da Samsung, tem aquele LTE. Então, ele é um celular, ele tem o próprio 3G, 3G não, 4G dele. Então, ele consegue usar a rede, conectar, enviar dados, voltar, acessar, navegar na internet, fazer um pedido de Uber, por exemplo. Essas coisinhas assim, você consegue fazer tudo pelo celular. Você vai correr, por exemplo, você pode deixar o seu. Ah, eu vou fazer uma caminhada, quero correr. Ah, se eu levar o meu celular, pode cair do bolso, cair no chão, você está correndo, escorregar e quebrar a tela. Não quero levar meu celular, mas eu quero ficar conectado. Não tem problema nenhum. Você deixa o celular em casa e na hora você só fala que quer receber as mensagens agora, tudo no celular, no relógio. E você sai para caminhar. Se alguém te ligar, vai tocar no seu relógio. Você vai poder falar, inclusive, com a pessoa. Ah, mandou o WhatsApp, ele vai mostrar aqui, você tem algumas mensagens pré-programadas para poder. Tipo assim, ó, respondo mais tarde, não posso agora, daqui a pouquinho eu te ligo. Então você consegue fazer algumas coisas ali, já pré-programada. Se alguém te ligar, você fica sabendo que alguém te ligou. Ele toca ali também, você pode recusar a chamada, ver todas as mensagens. Então você vai com o celular no pulso. E você pode correr, ele vai gravar ali tudo que você fez, percurso, porque tem GPS nele, vai olhar ali seus batimentos cardíacos, pressão, vai medir um monte de coisa. E a hora que você chegar, ele te dá um relatório de como foi aquela caminhada, como foi aquele exercício que você fez. Então, isso são as coisas legais que você consegue ter num sistema desse daí. Eu utilizava bastante, professor. Esse que eu mostrei, é o que eu tenho dois, né? Eu não sei se vocês repararam que tinha um que tava com pulseira quebrada, inclusive. Eu utilizava ele para treinar, né, na academia. Então, conseguia monitorar qual exercício eu estava tendo mais batimentos cardíacos, qual estava sofrendo um pouquinho mais. E eu utilizava também para jogar bola. Foi assim que eu quebrei a pulseira, tomei uma bolada na mão. Mas é interessante, porque ele me mostrava justamente isso. Ele me mostrava, por exemplo, quantas calorias eu perdi na minha partida de futebol, né, quantas calorias eu perdi no meu treino. E eu gostava de monitorar esse, eu usava ele justamente por isso. E esse eu paguei R$ 75, professor. Inclusive, ele é prova d'água. Nossa, Assim, isso é legal. diz que é resistente à água, na verdade, né? Vou corrigir. Só que eu já entrei no mar com ele, eu já entrei na piscina, Nossa, no mar. tomava banho, sim, e não estragou. Não estragou. O que estragou foi uma bolada, na verdade. Perdi a pulseira Então ele é dele. resistente mesmo. É, E olha, realmente. e é um valor assim, barato. Se for pensar 75 É, conto, é muito barato. é que faz um tempinho já, mas hoje em dia Não, ele tá mas que cento e fosse oitenta uns. reais. É que eu Que falei o fosse preço que eu paguei. 200. Sim, Era muito barato mesmo assim. Por um exatamente. relógio que tem tudo isso, que tem te monitora, que faz uma série de coisas. Meu, você paga hoje 500, R$ 1.000 num relógio que não faz nada. Eu passei Exatamente. essa semana passada no shopping, estava dando uma voltinha. Na verdade, fui só para Num almoçar. relógio que só mostra a hora só. Exatamente. Eu passei na ótica, assim, fui almoçar. Fui fazer uns exames e aí eu falei, estava em outra cidade. Falei, onde que eu vou almoçar? Você não conhece nenhum restaurante? Onde você vai? Ah, tem shopping aqui? Deve ter um restaurante bom no shopping. Ou mais ou menos, que você consiga pagar, pelo menos, né? Aí eu fui lá e tava indo para almoçar e passei na frente de uma vitrine e tinha lá o danado de um relógio lá. Relógio de marca. Não era nem marca premium. Era uma marca boa, mas nada premium. Aí você olhava lá, era 1.000, 2.000, tinha um de 3 pau. Aí eu olhei e falei, meu, o que que tem esse daqui? Deve falar, né? Tinha nada. Era um reloginho assim, tinha um ponteiro no meio só. Você pagava 3 conto. Aí eu falei, meu, para pagar 3 pau num relógio que não faz nada, eu pago 3.000 nesse outro que faz um monte de coisa. Que atende ligação, que eu posso mandar mensagem, que eu posso deixar meu celular em casa, que você pode estar com o seu celular dentro do bolso, não precisa nem tirar para responder uma chamada ou para ver que alguém está tocando. Uma coisa interessante que normalmente esses smartwatch também, eles têm ligação por Bluetooth com os fones de ouvido. Então, se você estiver usando um fone de ouvido
por Bluetooth, aqueles pequenininhos que você põe aqui, você pode pôr música aqui dentro do seu celular e tocar. Então você vai ali, está correndo e está tocando uma música. Alguém liga para você, você não precisa ficar falando igual o 007. Você usa aqui, porque aqueles telefones, os foninhos novos, ele tem microfone embutido. Então você está correndo, você só atende, só passa o dedo aqui e atende a ligação. Opa, tudo bem? Estou correndo aqui, vai falando aí. É assim. Eu utilizo, professor. Eu tenho também o fone, eu já uso em conjunto. Dá para fazer mesmo. Eu tenho aqui em casa. É ótimo, porque aí você não fica a mão livre. Trânsito, por exemplo. Tudo bem que é proibido isso no trânsito, né? Não pode andar com fone no ouvido. Não No pode. trânsito você tem que usar o Bluetooth do carro. Mas você pode estar fazendo uma caminhada, por exemplo, ou você está no escritório e está fazendo alguma coisa, está digitando um programa. Meu, você bate ali, está atendendo e continua mexendo aqui. Você não precisa ficar segurando, não vai ficar assim com o celular na cara. Entendeu? Ajuda pra caramba isso daí. Facilita algumas coisas. E esses reloginhos duram bastante. Eu tenho um aqui que é o da Mi Band, né? Versão 13, já tá indo pra sexta já. O meu ainda tá funcionando, depois de quase 4 anos já da compra. Não, são bons. Eu tenho, esse que quebrou, gente, eu gosto muito dele, né? Ele não é digital, ele é botãozinho, você tem que apertar no botãozinho. Só que ele é 140 miliamperes, a bateria dele. Eu tô para te falar para vocês que ele tá há mais de um mês na minha gaveta, eu peguei hoje e ele tá com meia bateria ainda. Assim, tudo bem, eu não utilizei, não liguei o Bluetooth, nada. Mas ele ficou mais de um mês ligado e tá com bateria ainda. Então, olha que beleza. Essas baterias é boa. Desses com tela, a bateria ainda dura um pouco menos, né? Agora, sim, um dia. Os Smart Band, que é um displayzinho simples, que nem o meu mesmo, não tem nem cor, é preto e branco, assim, tudo. Quando eu comprei, ele durava coisa de 40 dias seguidos, você usando todo dia ele no braço. Hoje, depois de 3, quase 4 anos de uso, ele dura uns 15 dias ainda. A bateria corroeu pela metade, praticamente. Mas o bagulho ainda dura. Mesmo mas já assim, se pagou, já. Já se pagou. Vixe! Aqui nem, igual o seu, você quebrou a pulseira. Eu já troquei a pulseira do meu umas 3, 4 vezes, porque as pulseiras não duram nada. Agora o reloginho vai embora. Vai que vai. Não, a pulseira só quebrou a pulseira, né? Mas o relógio tá vivo ainda. É que quebrou o ferrinho. Eu tomei uma bolada muito forte no braço no dia, né? E pegou no relógio. O relógio voou longe. Esse aí é o B57, não é? Isso, o B57. Se você quiser, eu tenho umas pulseiras dele aqui em casa. Amanhã eu compro. Então, você vê, ó como é que o negócio é legal. Então, esse tipo de sistema, eu acho que ele está vindo para ficar, eu acho que é uma realidade para os próximos anos aí. Esses tipos de dispositivos vestíveis que vão fazer um monte de coisa. Por exemplo, o último agora da Samsung, vou dar um exemplo porque foi lançamento agora, a Apple não lançou o dela ainda. Normalmente da Apple é mais para o final do ano, comecinho do ano. Então ela vai ser lá para outubro, novembro, deve estar lançando. O da Samsung lançou faz uns 15 dias, um mês, mais ou menos, acho que não dá um mês ainda. Você tem no celular, você está com o relógio aqui no braço, você coloca o dedo aqui, assim de lado, no aparelhinho, tem dois botões, você encosta a mão nele e aperta, ele mede, ele faz uma bioimpedância. Meu, eu já fiz bioimpedância, tinha que pagar e era caro para fazer a porcaria do exame de bioimpedância. Alguém sabe o que é bioimpedância? Gostaria de saber, eu tava meio curioso. Não tenho a menor ideia. Olha, tá vendo? Eu a aula do também Renato, não sei. a aula do Renato é conhecimento. Bioimpedância é o seguinte: é uma tecnologia que já existe há um tempo. O cara joga uma corrente bem fraquinha pelo seu corpo, energia elétrica, e normalmente são um conjunto de vários sensores. No caso dele, apesar de parecer que só tem 2 sensores, na verdade internamente é um monte de sensorzinho. E ele manda essa corrente para vários pontos diferentes e faz mais de 2.000 leituras. Então ele joga uma corrente tanto e mede a impedância. Mais um pouquinho de corrente, mede a impedância. E isso, com essas diferenças, com esses vários pontos que ele vai lendo, ele consegue calcular quanto que você tem de massa magra, então quanto você tem de músculo, quanto que você tem de gordura, quanto que você tem de água no corpo, quanto que você tem de osso, peso do seu osso no corpo. Então ele faz uma geral. Então ele vai no final e fala assim, olha, você tem 20% do seu peso é de gordura, vamos supor. Massa gorda, que é o fat. Aí o que vai fazer? Conforme você vai fazendo os exercícios,
Ele vai calculando isso, ele vai fazendo uma curva. Ó, melhorou. O que você está fazendo está melhorando. Você está perdendo gordura. Ó, não está perdendo gordura. Troca. Entenderam? Você consegue fazer isso pelo celular. Então, o que que esse celular vai fazer? Esse exame de bioimpedância, que é verificar quanto que você tem de água, se você precisa hidratar mais ou não, vai falar quanto que você tem de massa muscular e como que está sendo ganho. Então, na hora que você faz o exercício, você pode fazer a leitura uma vez por semana e ver se você está tendo ganho de massa muscular e perda de gordura quando naquele exercício. Então, você pode avaliar, inclusive, se a série que você está fazendo de exercício está dando algum resultado ou não. Então, é melhor que um personal trainer. Por quê? Porque você vai fazer o exercício, você vai saber se aquele negócio funcionou ou não para você. Ah, não funcionou. Troca de série. Troca de tipo de exercício. Esse exercício para mim não é bom. Ou não está funcionando mais. Olha, ele fazia bem, eu estava ganhando massa, agora estabilizou. Então, o organismo já acostumou com o exercício. Você tem que fazer um exercício diferente. Então, é isso que é a bioimpedância. Então, por exemplo, esse aparelho, ele tem esse negócio de bioimpedância. Ele, na pulseira dele, ele tem um esquema lá bem maluco que ele mede a pressão arterial. Então, como que ela é feita? A precisão, ela foi aprovada inclusive pela Anvisa já. Você coloca a primeira vez, vai num aparelhinho que eles têm em farmácia, por exemplo, aquele que mede a pressão elétrica. O cara põe no braço aqui, coloca a pilha, aperta, solta e te fala qual é a pressão. Então, o que que você faz? Como varia de uma pessoa para outra, quanto que você aperta e tudo, a primeira vez você vai lá e faz isso. Coloca o aparelhinho lá, mede a sua pressão e deixa o relógio no pulso. Mede a sua pressão, aí ele vai falar quanto que deu de pressão, você vai no relógio e digita. Olha, ele marcou tanto. Então você vai lá, regula na alcinha dele aqui, regula e fala: olha, ele está batendo 10 por 8. Então você vai lá e regula 10 por 8. Acabou, é isso que você precisa. Ela tem, teoricamente, para fazer, para ficar precisa, uma vez por mês. Então, a cada mês, você vai lá, passa na farmácia, mede a sua pressão, tudo bem? E digita no aparelhinho. Pronto. O resto do mês, ele vai medindo e a precisão também é mais de 98%. Então, quer dizer, vai ficar certinho a sua pressão. Então, ele consegue medir a pressão arterial, ele consegue medir batimento cardíaco, nível de estresse, oxímetro, então medir a oxigenação do sangue, vai medir sono, vai medir bioimpedância, e eles tinham uma proposta, não sei, foi patenteada inclusive, eles não colocaram, que era medir glicemia. Eles conseguem hoje medir glicemia no celular, no relógio, mas não foi colocado nesse daqui. Todo mundo achou até que eles iam colocar. Por quê? Porque evitaria da pessoa ter que ficar furando o dedo toda hora para saber como é que estava, para quem tem problema de diabetes, para saber como é que estava o sistema num relógio. Ele poderia monitorar você ao longo do dia, de cada meia hora, por exemplo, e se começar a subir, ele te dá um alerta. Eu vi sobre isso, professor. Eu conheci uma pessoa, né, que ela tinha diabetes tipo 1, que é o que toma insulina, no caso, e tem que ficar medindo a glicemia. E, assim, a bomba, hoje, para um diabético, se eu não me engano, custa 12 mil reais. Que é aquela bombinha que, tipo assim, ela faz o papel do pâncreas, né? No caso, o diabetes, o corpo do diabético, ele rejeita o pâncreas. Até onde eu sei é isso. Uhum. E aí ele faria esse papel do pâncreas. Mas para isso, você precisa ficar pegando a glicemia, né? Que é esse processo de furar o dedo, de ficar monitorando. E eu estava vendo um dispositivo, realmente, eu não sei qual marca que você viu. A Samsung patenteou um desse daí já, que não era dela, era de uma universidade que fez. Acho que era Eu do vi MIT. isso. Eu vi da universidade, que eles tinham uma proposta de ter um dispositivo, né? Para medir a glicemia também. Eu acho que é uma boa, né? Eu acho que é A uma boa. Samsung, ela tinha pago, eu vi isso daí, porque ela pagou para ter essa patente junto, poder usar essa patente. Agora, não sei por que raios d'água ela não quis pôr nesse aparelhinho agora. E todo mundo esperava. Quando ela falou que ela tinha comprado a patente, sim, comprado o direito, né, de usar essa patente, todo mundo falou: meu, vai vir agora, vai vir no celular, acabou o problema de quem tem diabetes. O cara vai andar correndo, de repente está alto, o cara avisa: ó, você está comendo muito, ó, sua diabetes está subindo. Então o cara não ia ter mais problema com diabetes. Ia ser a oitava maravilha do mundo. Existe já o dispositivo, por algum
cargas d'água. Não sei se talvez o relógio ficou muito grande, ou a Samsung pensou, não quero queimar todas as fichas de uma vez só, vou colocar nesse o medidor aí de bioimpedância e no próximo eu adiciono esse outro sensor. Não sei. Talvez para não ter que falar assim, olha, agora no próximo eu não tenho que pôr. É verdade, né? E vai que é um fracasso também, né? Eu acho que eles É, estão pegando mais tempo para aprimorar talvez. a ideia de repente. Exato. Não sei por quê, mas nesse não veio. Mas é essa a tendência, que você tenha, tipo, quem assistiu Star Trek aqui tinha um aparelhinho que o cara passava, eu esqueci o nome daquele negócio, não era tripod, tripod era o que falava, tinha um outro nome aquele aparelhinho. Quem assistiu Star Trek, os caras passavam assim, para saber se você estava doente, passavam um aparelhinho na sua cara, assim, um quadradinho, era menor que isso daqui, o cara passava, bzim, já fazia uma análise do cara. Então, aquela ideia louca que o cara vai passar um negocinho e o cara vai ter um diagnóstico médico, tá quase chegando, pessoal. Vai estar no seu pulso. Então, você vai ter praticamente um médico 24 horas no seu pulso, Se Deus falando sobre quiser. qualidade de vida, sobre batimento cardíaco. Se você tiver um ataque cardíaco, o próprio sistema consegue detectar isso e te avisar. Então, são coisas interessantes que você pode fazer. Ele vira um scanner, né? Você tem uma opção lá, inclusive, nesse aparelho já tem, de você fazer um batimento ao longo do dia, ele ficar te monitorando seu batimento cardíaco, que é aquele scanner. Geralmente você tem que andar com um scanner, um monte de sensor pendurado aqui no peito e uma caixinha aqui, uma pochetezinha do lado, e o médico faz você andar com aquela porcaria o dia inteiro, 24 horas, para poder ver se você tem alguma disfunção. Então, basicamente, ele vai fazer aquilo. E é de graça. E você pode fazer sempre. Olha que bacana. É, verdade. Alguma dúvida até aqui? Professor, eu vi Bom, uma. Pode perguntar, pessoal. não ia falar que nenhuma, mas beleza. Eu vi sobre os dispositivos vestíveis, mas no caso de roupa, né? Eu não achei tão interessante, não. Eu não achei que, tipo assim, fosse uma coisa tão inovadora, né? Que nem eu vi, a roupa, pelo menos, que eu estava acompanhando, que ia fazer, ver quantos km a pessoa correu, caloria que ela está perdendo, coisa que o relógio já faz. Eu não sei se a Exato. precisão talvez seria maior porque ela ocupa um espaço maior no corpo, né? Não sei. Mas eu vi que é um pouco mais do mesmo. Você acha que isso aí vai vingar mesmo? Você viu alguma outra coisa além do que eu vi? Então, eu acho que roupa. Qual é o problema da roupa? Roupa, ela fica fedida. Você tem que lavar ela de vez em quando. Não tem jeito, você soa. Aí, como é que você vai pegar um negócio, enfiada na máquina de lavar e colocar lá para virar? Então, Isso, já tem esse problema, né? isso que pega. O relógio, você É, tira ele, passa uma aguinha e tá pronto. mas eu B57 tomava banho com ele. acho que no caso, tipo, quem não gosta de ficar com relógio, essas coisas, tipo, era só colocar uma blusa normal e fazer o exercício. Igual o Então, tênis. O tênis da é, Xiaomi é assim, você põe só um tênis normal, você não precisa pôr mais nada e você vai embora. Porque nem tem gente que não gosta de ficar com alguma coisa no braço, tudo. Eu, por exemplo, não uso relógio, não. Já ganhei vários e eu só uso quando não eu vou consigo sair. usar. Não É, consigo. Para esses casos, acho que sim, é interessante, né? Aí a é, pessoa utilizaria a roupa vestível, né? Mas aí se a sim. roupa não for Eu, bonita e não for do agrado, a pessoa não vai querer usar. Exato. Aí tem problema com a roupa, tem problema, ela não pode molhar. Eu não sei como é que faria para limpar ela depois. O que eu já vi, igual a tênis da Xiaomi, tênis da Nike. A Nike tem o Nike Plus, que é um sensorzinho que você põe dentro da sola de alguns tênis. Então, esse você vê, tem um maisinho assim nos tênis da Nike. Aqui lá, quando tem, você abre a sola, tem um buraquinho lá que você encaixa um sensorzinho. E esse sensor, é uma bateriazinha, vai lá junto. E aí você pode correr e ele fica monitorando, fazendo uma contagem de passos. E como que você pisou. Então, o jeito que você está É, pisando, tem um será que acelerômetro. não dá pra fazer isso tipo numa blusa, assim, uma parte que é tirável, que é onde seria o processador, o negócio, você tira, e é o que fica na roupa em si só a parte dos sensores, né? Que aí eles poderiam fazer alguma coisa que seja à prova d'água, mais resistente. Sim, E aí, você vai pra lavar, você só tira uma pecinha e depois você coloca de volta. poderia. Vamos ver o que É vai uma fazer aí ideia, no é uma futuro. ideia. Uma ideia É. boa. Mas são muitas propostas. Mas, Em 2000,
99 ou 2000, não lembro. Eu fui numa conferência em São Paulo com o Negri Point e com o Minsky, que eram dois pesquisadores do MIT, lá nos Estados Unidos. E eles, na época, já estavam usando uma roupa vestível. E a roupa era meio doida lá, a bateria era carregada pelo jeito que o cara andava. Então, no tênis dele tinha um dispositivo, conforme ele ia pisando, ela ia gerando energia, que ia mandando para cima para a roupa. Então, a roupa ia sendo alimentada pelo tênis do cara. O tênis era um gerador. Até o pessoal ainda brincou, falou assim, como é que faz com um dia de chuva? O cara tá pisando, toma um choque. Daí se morre aí, pronto. Morre eletrocutado. Mas era pesquisa, estava começando. Isso aí não dá para fazer alguma coisa que nem com o calor do corpo, um relógio que com o calor do corpo ele se recarrega, que aí ele não precisa carregar nunca mais. Propostas existem várias. Aí eu não sei, é tudo pesquisa, estão fazendo ainda. Para nossa realidade que nós temos hoje, o que é mais fácil é bateria e coloca para carregar à noite, como se fosse um celular, sem fio. Talvez esse seja o jeito mais fácil aí de fazer as coisas. Mas Você lembra que tem aquelas calculadoras, lembra não, né? Todo mundo já conhece essas calculadoras que tem tipo uma célula em cima para carregar. Né? Talvez alguma coisa nesse sentido, assim, alguma coisa mais evoluída, sei lá, mais eficiente, talvez fosse o caminho. Sim. Desse negócio de fotovoltaico, né, que fala, que fotovoltaico. A Samsung mesmo, as novas TV da Samsung, o controle não tem pilha mais, ele é de uma parte que ele se recarrega com a luz, não precisa nem ser luz do sol nem nada, a luz da sala mesmo consegue recarregar o controle da Samsung. Samsung vai dominar o mundo desse jeito. Vai mesmo. Não, os caras fazem os negócios do além. Você fala, É verdade. Como é que pode um negócio desse? É muita pesquisa. E A apresentação que eu fiz aquele dia, professor, eu não falei muito, porque não tinha muito nada a ver, mas aquela bateria que eu apresentei, aquela grandona lá, é um projeto do Elon Musk que deram 100 dias para ele desenvolver uma super bateria e ele conseguiu desenvolver para suprir, se eu não me engano, é uma cidade lá da Califórnia, alguma coisa, onde acaba muita energia, então eles vão utilizar bateria para tocar a cidade inteira. Tudo então, na bateria. Se é na bateria, agora imaginou o desenvolvimento. Por exemplo, esses tempos atrás eu vi umas baterias novas que o pessoal estava usando grafeno junto com a bateria. Então estavam fazendo teste de outros materiais e a bateria, tudo bem que ainda falta muito para desenvolver, mas a bateria conseguia acumular no mesmo tamanho 10 vezes mais energia. Então, quer dizer, se daqui a uns anos vai conseguir fazer isso, o celular que hoje a bateria dura um dia e pouquinho, vai durar 10 dias de uso contínuo, 15 dias. Relógio, a mesma coisa. Então, aí o que vai acontecer? Se você tem mais energia, você pode colocar um processador melhor, você pode colocar mais sensores, fazer mais monitoramento, então, a constância maior de monitoramento. Então, o negócio está virando um scanner, um raster. Você vai andar e o negócio fica te rastreando o dia inteiro e no final do dia ele te dá lá tudo o que você tem, o que você deixou de fazer, ou como está a sua saúde, se melhorou, se piorou, se tem que tomar água, enfim, o que você está precisando fazer. Vai ajudar. Eu acho que em relação à saúde, esse tipo de sistemas pervasivos, eles vão melhorar bastante. E não só no relógio, pessoal, mas hospitais também têm usado isso daí. Em questão de monitoramento de pacientes, existem hospitais nos Estados Unidos que você tem alguns sensores no pulso do cara e ligados à central médica. Então, o cara está ali, ele está monitorando batimento cardíaco, nível de glicemia, um monte de coisa está sendo monitorado e é um sistema pervasivo. Então, você está vendo isso daí em hospitais. Qual que é o legal no hospital, por exemplo? O seu médico, ele pode receber o aviso pelo próprio celular. Dependendo da implementação que os caras fizerem no sistema do hospital, o cliente pode estar lá, o cliente, não, o paciente, na verdade. O paciente pode estar com algum problema e a hora que ele tiver alguma coisa que o médico que saiu do normal, o próprio sistema pode avisar o médico. Olha, o cara está acontecendo isso, ó, o batimento dele alterou. Olha, o índice de glicemia dele tá baixo. E o médico ali, ele já pode tomar uma iniciativa. Ó, faz uma injeção com tal coisa para ele.
Então, o médico pode fazer a prescrição remotamente. E isso é legal porque não demora. Hoje, o que acontece na maioria dos hospitais? O médico ele faz visitas ao longo do dia. Então, quando você está internado no hospital, dali a pouquinho passa o médico fazendo uma visita a todos os pacientes. Só que, às vezes, ele demora, passa 1 ou 2 vezes por dia. E se acontecer alguma coisa no meio, poderia, se o médico soubesse, ele já poderia fazer a prescrição e ir adiantando. Às vezes, um sedativo, um remédio que você dá, o médico só vai passar a noite. O cara fica sofrendo o dia inteiro para o médico chegar à noite e o médico conseguir fazer alguma coisa. Se o médico soubesse remotamente o que estava acontecendo, ele podia fazer a prescrição, essa prescrição cairia lá para os enfermeiros e durante o dia já ia dando remédio. Você não precisava esperar até a noite para começar a administrar o remédio depois. Entenderam? Eu acho que, professor, para que serve o acompanhante em si? É só para acompanhar, chamar o médico se precisar? É para isso também ou Essa é não? a ideia. Então já evitaria até, tipo assim, o Uma sofrimento pessoa do lá dentro. acompanhante, é isso. Porque a função exatamente do acompanhante é essa. Como o paciente às vezes não consegue levantar, não consegue fazer nada, qual é a função do acompanhante? Se está passando mal, o acompanhante vai lá e chama a enfermeira, chama o médico. É a função dele. É só isso. Então, você podia até eliminar o acompanhante. O acompanhamento, normalmente não tem só isso, tem o psicológico também da pessoa, né? Eu me sinto mais tranquilo porque tem uma pessoa aqui do meu lado. Sei que não, se eu for morrer, a pessoa está aqui do meu lado. Né? A pessoa está se cagando. Se você for morrer, ele quer ficar bem longe de você. É Mas, uma sensação ruim, né? Ficar do lado, vendo você tudo. tá doido. Então, mas enfim, pelo menos com essa parte de prescrição médica, você conseguiria adiantar muita coisa. Há muito tempo atrás, eu tenho vários primos que são médicos. Há muito tempo atrás, mas há muito mesmo, muitos anos. O Luiz, que é um dos meus primos, ele já fazia alguns acompanhamentos pelo celular. Então ele tinha um software do hospital, conforme entravam os pacientes, eram cadastrados nesse software, ele ficava lá e conforme os enfermeiros passavam e viam alguma coisa, para medir pressão, febre, qualquer coisa que tinha, só que não era um sensor, né? Era a pessoa ia lá e colocava o negocinho no braço, apertava, ele tá com pressão alta, ou pressão baixa, ou pressão tá normal. Tudo que acontecia com o paciente, eles iam lá no sistema depois e digitavam. E quando ele digitava, caía na ficha do paciente que era mandado para o celular dele. Então ele tinha um tabletzinho na época, era um Palm, na verdade o sistema era um Palm, mas era um Palm ligado à internet. Então a hora que ele conectava, baixava a ficha lá do servidor, ele tinha tudo o que estava acontecendo com o paciente. E o legal é que ele tinha até um software que ajudava ele no diagnóstico. Então, o que ele fazia? Ele colocava, o software ia perguntando para ele, o paciente está com febre, o paciente está com não sei o quê. Ele fazia algumas perguntas e no final ele dava algumas sugestões de doença. Investigue se pode ser essa ou essa doença. Aí já bati o olho e fala, legal, pode ser uma dessas daqui. Deixa eu dar uma olhadinha lá. E se ele desconfiasse de alguma, ele tinha lá o protocolo para aquela doença. Quais são os exames que poderiam fazer? Qual normalmente o medicamento que trata aquela doença e tudo mais. Facilitava, o médico não precisava ficar lembrando toda hora de qual é o nome do princípio ativo para você tratar tal doença. Entendeu? Ele consegue ver na hora, que às vezes o médico não lembra na hora, igual vocês. Chegar um cara aqui e falar assim, olha, qual é o nome da especificação daquela memória do fabricante tal que tem velocidade tal? É o código DM43. Como é que você vai lembrar uma coisa dessa? Então, da mesma forma que a gente não consegue lembrar, eles também não. Então, ajuda. Às vezes o médico não fala nada porque ele vai dar uma consultada. E o médico hoje consulta. Mas tem especialidade, ele trabalha com alguns remédios só, tudo bem. Mas e cara que trabalha em plantão, que pega de tudo quanto é tranqueira? Cada dia é uma coisa diferente. Quem trabalha em pronto-socorro, por exemplo, que aparece tudo quanto é doença e todo mundo tá mal. Se tá no pronto-socorro é porque tá ruim. Então o cara tá morrendo e você tem que dar um remédio, uma solução, e você tem que ficar lembrando, e o cara pode ter milhares de doenças diferentes. Entenderam o problema? Realmente, professor. Já é uma coisa muito elevada, né? Então esse tipo de sistema é um sistema que ajuda bastante. Então,
A ideia desses sistemas pervasivos tem infinitas aplicações. Você pode ter sistemas para monitoramento da sua própria saúde, sistemas para corrida, então o atleta vai poder utilizar um dispositivo desse para ganhar performance. Não só a Samsung fabrica isso. Você tem vários dispositivos desse daí, que chama de vestíveis já, que é aquelas faixas que às vezes você coloca no peito. Você vê muito em corredor. Em corredor, às vezes você vê que ele tem uma faixa presa no peito. Aquilo lá, na verdade, é um monte de sensor que está gravando. A Garmin tem bastante desse tipo de sistema. Então, você compra relógios da Garmin, ou Garmin, né, como vocês quiserem pronunciar, que tem aquelas faixas, vários dispositivos que você pode utilizar, e ele manda esses dados para uma central. Então, no final do seu treino, você tem uma série de coisas que você tem ali disponível. Por exemplo, onde que você andou, qual foi a altitude, qual foi a sequência de passo, como que você pisou, como foi a sua cadência, né? O jeito que você pisou, como que ficou seus batimentos cardíacos com relação à altura. Então, ó, quando inclinou mais o terreno, o meu batimento cardíaco aumentou demais. Então, eu estou dando uma passada errada. Então, esse tipo de sistema ainda é mais especialista ainda, porque ele tenta corrigir e melhorar o seu ritmo de corrida. Então, quando você pega corredores aí profissionais, você vai ver que muitos deles usam esses sistemas da Garmin, por exemplo, que está pronto para isso. Não só ele, né? Tem vários outros sistemas que fazem todo esse monitoramento. Então, não é só questão de saúde, não é só questão de beleza, mas condicionamento físico, melhora no ritmo, principalmente para quem vive disso, né? Que nem um atleta, ele consegue melhorar isso daí. Pessoas com mais idade também têm benefício de sistemas que nem esse daí da Apple, que fica monitorando se a pessoa caiu ou não. Eu posso estar monitorando ao longo do dia o batimento cardíaco de um senhor e ver como é que está o comportamento dele. Eu posso colocar alarmes. Então, a pessoa saiu de um determinado ponto, o sistema disparar um alarme. Então, a pessoa fica com um reloginho lá. Aí, se o velhinho sair de um determinado raio, o próprio sistema já manda o alarme para o cuidador e fala: olha, ele saiu para a rua, hein? O velhinho escapou. Aí você consegue, inclusive, monitorar, o famoso caça-velho. Você consegue monitorar para onde ele está indo. Então, você consegue saber a posição exata de onde ele está. Então, consegue ir lá buscar a pessoa. Por exemplo, quer ver um caso? Pessoas que esquecem com facilidade. Tem Alzheimer, por exemplo. A pessoa, ela no comecinho, ela aparentemente já tem uma vida normal, só que ela esquece. Ela esquece onde que ela mora, ela esquece como é que ela faz para chegar em casa, às vezes ela esquece o nome dela. E aí, como é que faz? Se o cara tá com um reloginho ali, a hora que a pessoa sai, de tempos em tempos, você vai lá e monitora. Olha, tá em rua tal. Ó, se perdeu, ó, tá indo para casa antiga dela. O cara vai lá e pega a pessoa. Não, ô, seu João, vem, vamos embora. Vim buscar o senhor aqui que o senhor já se perdeu. E acabou, e leva o pessoal embora. Então é uma segurança também. Não só isso, por exemplo, a Apple tem um sistema, olha quanta coisa tem de vestíveis, hein? De pervasivo. A Apple tem um sistema no relógio dela que você consegue interligar com o navegador de uma lancha. Então, algumas lanchas que tem um GPS embutido nela, essas coisas assim, você consegue ter uma interligação com o relógio. Então, o relógio consegue ali enviar dados, por exemplo, de profundidade, de alerta, que ele chama de homem ao mar. Se você cair e detectar água, ele pode enviar um alerta e ficar marcado no GPS a posição de onde essa pessoa caiu, para ficar registrado ali que se precisar voltar, ela consegue resgatar a pessoa, por exemplo, à noite. A pessoa caiu dentro d'água. Onde que está o cara? Aí você tem a posição do GPS, onde que o cara está dentro d'água. Então consegue voltar lá e resgatar a pessoa. Você consegue ver o mapa também. Então, o próprio sistema, ele consegue ir mandando aqui informação. Então, por exemplo, eu já vi um sistema uma vez de uns caras de pesca. Então ele tinha uma lancha, tinha um sonarzinho,
e ele replicava parte daquelas informações no relógio. Então o cara estava pescando lá na frente do barco e ele estava aqui com as informações de quantidade de peixe, o que está acontecendo naquele momento, profundidade. Então algumas informações ele colocava no relógio. Então era bem legal. A pessoa estava pescando ali, ela está batendo o olho, sabe horário, sabe quantidade de peixe que está ali embaixo, profundidade do local, etc. Então já ajuda na informação da pessoa. E ela não precisa ir lá olhar toda hora o sonar que está lá na traseira do barco. Então, é um exemplo também de utilização. Pode falar, Lucas. Não, eu ia falar, é uma segurança, né? Uma segurança a mais. Se ficar a vida, né? A pessoa caiu, saber onde tá, é uma. Poxa vida. Eu não sabia dessa. Tem. Tem algumas empresas que usam também para, tipo, caminhoneiro, essas coisas assim, para saber se o caminhoneiro saiu do caminhão ou não. Então, para, tipo, um sequestro, alguma coisa acontecer, fica no relógio da pessoa. Então, dependendo da sequência que ele apertar do relógio, ele dispara um alarme, não, é silencioso para a empresa. Já salva já, né? De caminhoneiro eu já vi que o cara parou num posto que não era pré-programado, o caminhão trava, aí o cara viu um vídeo, né? O cara fica para fora, ele tem que ligar na central para o caminhão destravar. Eu trabalhei numa empresa que fazia monitoramento desse aí de caminhão. Então, tipo assim, é tudo cheio de sensor, né? Se ele abrir a porta, mesmo o caminhão andando ou parar de qualquer jeito, dispara o alarme. Se ele parar sem informar, geralmente é combinado uma senha, né? Combinado uma senha com ele, que ele tem que responder o inverso, né? Vamos supor, tá tudo bem, ele tem que falar que não. Se ele falar sim, já dá problema. Mas E uma vez a gente bloqueou um cara que tava descendo a serra, né? Ele estava descendo a serra e a gente mandava mensagem, ele não respondia, mandava e não respondia. Quando eu respondia, respondia errado. Aí eu peguei e liguei para a chefia e falei, ó, o cara não está respondendo, então bloqueei. Falei, mas ele está descendo a serra. Ele olhou para mim assim, ó, foda-se, bloqueia. O caminhão para no meio da serra. Bloqueou, ele não para de uma vez, senhor, entendeu? Não é tipo assim, para de uma vez, ele vai cortando o combustível e o caminhão vai parando. Só que, tipo assim, na serra, né? Não é serra, não é assim um retão, né? Então o cara ligou lá muito bravo, muito macho, porque a gente tinha bloqueado ele lá e ele estava carregado, subindo na serra, falou que deu mau trabalho para ele. Mas eu achava bem interessante, assim a tecnologia, entendeu? Se ele desengatasse a carreta do cavalo, dava o alarme, tudo, tipo assim, eu achava bem interessante a tecnologia. Sim, e eles estão começando a colocar, por exemplo, num relógio, você conseguir monitorar se o caminhoneiro está dentro do caminhão, pelo relógio, qual a distância que ele está do caminhão. O caminhão saiu, o caminhoneiro ficou, opa, alguma coisa está acontecendo, entendeu? Outra coisa que eles estão colocando, isso aí já tem bastante tempo já, pagamento. Você não precisa mais de carteira. Você coloca um sensor de pagamento, que hoje eu tenho no meu celular, em vários celulares tem vai na maquininha assim, só aproxima o celular já faz o pagamento com a sua senha. NFC. O Samsung exatamente. Pay, NFC, Apple Pay, da hora, sim. E você coloca isso no seu relógio. Então o cara tem um relógio vestível, tá andando lá, quer comprar alguma coisa, encosta o relógio e faz o pagamento. Então, e é prático, que nem no meu aqui eu aperto 2 vezes o botão de ligar, ele já sobe uma imagenzinha no cartão, dos cartões que eu tenho pré-cadastrado, eu seleciono e já pago. É bem fácil, é só encostar. Eu homologuei isso recentemente no mercado, professor. É muito legal acontecer isso aí lá. Isso daí é muito bom, esse tipo de pagamento. É bem prático. E o cara não precisa colocar o dedão dele, ficar apertando os números lá, ainda mais com Covid agora. O cara só chega perto, pronto, tá feito o pagamento, não tem perigo de pegar Covid, nada. É menos coisa para ele ficar tocando. Entendeu? Então isso ajuda bastante, fora que ele não precisa andar com a carteira, né? Por exemplo, você vai na praia, tá correndo. Você vai ficar com a carteira ali dando sopa? Então, se você tá num dispositivo desse daí, tô fazendo uma corrida, o cara vai estar de shorts e camiseta. E aí? Onde você vai pôr a carteira? Vai ficar andando no bolso para ela pular e cair e você perder a carteira no meio da rua? Então, ali você passa, tô num barzinho, vou passar ali e vou pegar um refrigerante. Passa, aceitou o pagamento, passou no cartão, pega lá o refrigerante e vai embora. Então, é bem prático esse tipo de coisa. Então, acho que O vale a pena.
O Santander tem umas pulseiras dessa, né? Que você Tem. também é só pra isso, porque não faz mais merda nenhuma, né? Nem pra ter uma Exato. horinha. É só pra isso. É, Um adesivo eles, também. Então, um eles adesivo. usavam isso daí para festa. Por quê? Vamos supor que você vai numa festa. O que acontece? Aquele monte de gente. E agora não está tendo isso, né? Mas antigamente, quando podia ter uma festa, né? Que o pessoal se aglomerava, o pessoal ia, levava celular, levava carteira. Naquele movimento de uma pessoa na outra, o que tinha nessas festas grandes? Um monte de batedor de carteira. Isso era um fato. Toda vez que terminava uma festa, um monte de gente ia na delegacia reclamar que roubaram o celular e roubaram carteira. Porque o cara tá sabendo, vai ter uma festa com 20 mil pessoas. O cara fala, 20 mil celulares, 20 mil carteiras. O cara paga o ingresso, vai para lá e fica andando no meio do povo, roubando todo mundo. Sai da festa lá, ele sai com 10, 20 celulares e umas 10 carteiras. Pronto, já fez a festa. Então, para evitar esse tipo de coisa, a pessoa não andava, ela ficava no pulso. A pulseira ficava no pulso da pessoa, ela se interia quando a pessoa puxa, porque tem que abrir aqui o fecho e tudo. Então, é menos risco de roubarem um celular, roubarem a carteira e você tem um meio de pagamento. Então, a pessoa podia sair da festa, pegar um táxi e conseguir fazer um pagamento. Entenderam? Sim, deu Bem pra entender, prático. sim. Entenderam a ideia desses dispositivos vestíveis aí, que ponto que nós estamos indo, para onde que ela está indo? Deu pra Então, entender. Daqui a pouco, igual aquele que tem um chip de NFC que você coloca até debaixo da pele, né? Tá cada vez exato. mais, tipo, daqui a pouco nós vai ter vários negócios implantados mesmo e é o futuro, né? Às vezes a pessoa fala, mas eu não quero cortar, não quero nada. Mas você usa o celular, resolve. Um relógio não, um relógio inteligente, uma pulseira, uma band, que ela consiga fazer as coisas por você. Então você pode estar andando por aí e tá ali com a sua carteira virtual, com vários cartões, pode escolher o meio de pagamento, se vai fazer parcelado ou não, tudo pelo relógio. Então a pessoa pode ir lá e falar assim, putz, esqueci a carteira em casa. Pera lá, ó, tá aqui, ó, faz o pagamento. Entenderam? Sim, E deu pra essa, entender, sim. e esse é o futuro. Muito provavelmente as nossas carteiras de motorista, essas coisas assim, que hoje já está no celular, vai acabar indo para esse relógio também. Então o cara para lá você no meio da estrada e fala, cadê a carteira? Putz, esqueci minha carteira, mas pera lá, ó, vai lá no relógio, sua carteira tem um QR Code ali, você mostra pro guarda, o cara escaneia, pronto, ele tem todos os seus dados lá dentro. Número da sua carteira, licença do carro e tudo mais que tem ali dentro. Então, eu acho que esse vai ser o próximo passo. Para que você vai andar com um monte de papel? Para que eu quero uma carteira? Se algum dia eu chegar num ponto que tudo que eu tenho na minha carteira tiver no meu celular ou tiver no relógio, para que eu vou andar com uma carteira? É mais uma coisa para perder, é mais uma coisa para ser roubado. Então, a gente evita isso daí. Se eu tenho uma ótima autonomia no celular ou no relógio, ou eu consigo fazer o backup, né? Eu tenho os dados no celular e no relógio. Então, eu sei que mesmo que acabar a bateria do celular, eu tenho todos os dados no relógio. O relógio durar 2, 3 dias, é o suficiente. Você vai, deixa a carteira em casa. Se precisar, todos os dados estão no relógio ou está no celular. Então, essa é a ideia desses dispositivos vestíveis que nós chamamos de pervasivos. Todos entenderam a ideia aí? Entendeu, professor? Legal. Gostei. Olha, nós falamos bastante, hein? Hoje rendeu, Ixi, hein? Matheus, então. acho que não vai dar tempo hoje. Ai, caralho. Bom, tudo bem, então. Não Ele tava apresento. morrendo de vontade, professor, de Não, pior apresentar é que eu hoje. tava mesmo. O computador até desligou aqui, que ainda tá com aquele problema. Não comprei o no break. Eu até dei uma gambiarra aqui com o estabilizador pra conseguir apresentar já hoje, porque consegui fazer o sistema rodar, vai que ele para de funcionar, né? Então, já ia apresentar. Até filmei, ó, eu filmei a tela do computador, já deixei uma coisa salva, porque O backup, né? se não desse certo, eu falar, ó, isso aqui eu fiz, tá aqui rodando. Não, deixa filmado aí. Você não dá Mas, tempo de eu apresentar? Porque a apresentação do slide é coisa rápida e o sistema rodando demora 2 minutos. você que sabe, se achar que dá. Até Acho que que dá horas a sim. aula, professor? Teoricamente, até umas 8h40, mais ou menos. Ah, não, dá tempo tranquilo. É que o meu esticou bastante. Mas vambora, se querer, né, tá aí. Não, vou apresentar já, porque eu já
faço outras coisas depois. Ó, o bichão tá empolgado. Você viu? Bom, vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês estão vendo aí? Sim, Eu estamos sim. aqui. Bom, olha, gente, o meu trabalho era sobre um servidor LTSP, que é um servidor baseado em Linux. Então, o nome dele em inglês é Linux Terminal Server Project. Bom, o panorama geral da tecnologia. Ele é uma solução usada na criação de terminais leves. Utiliza a combinação de vários protocolos, como o THCP, o TFT, NFS, XDMCP, que permite que as estações, né, no caso que são os computadores dos clientes, não apenas rodem os aplicativos no servidor, né, como não precisem de um HD, um CD nele. Ele dá boot via rede, igual o professor já explicou nas aulas. É uma coisa bem simples, né? Ele baixa todos os arquivos, os softwares da rede e executa diretamente da rede. Bom, como diz aqui, né, ele não precisa de um HD, de um CD-ROM, não precisa de nada. Só precisa estar conectado à internet. Onde que ele foi criado? Ele tem origem nos Estados Unidos. Ele foi desenvolvido por James McKillan, né? Enquanto ele estava buscando solução para um cliente dele em Detroit, né? Então, um cliente estava precisando fazer assim, eu preciso de uma coisa funcional, barata, que com o mínimo de coisa possível eu consiga fazer uma rede interna. E aí ele criou o servidor, um estilo de servidor LTSP. Como que ele funciona? Bom, como eu já disse, ele vai precisar de um servidor, que é o computador principal, né? Ele tem que ser, pelo menos o servidor, ele tem que ser um hardware um pouco potente, que aguente, né? Assim, consiga suprir a necessidade do resto das máquinas. Bom, ele tem que estar configurado com, que nem aqui ele está falando dos servidores THC, dos protocolos THCP, TFTP, que quando você vai instalar ele já instala tudo de uma vez e você depois só vai configurando. Aí ele precisa também das máquinas dos clientes, que no caso tem que estar habilitado na BIOS, o boot por rede, que é uma configuraçãozinha muito simples. Você entra lá na BIOS, duas coisas que você tem que mudar, ele já começa a funcionar, né? Tem que ter uma infraestrutura muito boa de rede, né? Para fazer um projetinho básico, você não precisa de muita coisa. Agora, quando você vai fazer uma coisa gigante, com tipo 20 computadores rodando, aí você tem que ter uma coisa, uma estrutura bem certinha, bonitinha para rodar. Onde que ele se aplica? Ele como é uma opção barata, é bom para essas coisas de, tipo, como que é o nome lá esses negócios que ligam, sabe, para te cobrar, esses centrais de cobrança, algumas centrais que precisam de muitos computadores e não estão querendo gastar. Até biblioteca dá para colocar os computadores para a galera estudar, escola, que também dá para fazer, né? Dá para reviver hardware obsoleto, que nem pelas experiências que eu estava vendo, pelo que eu pesquisei na internet. Eu posso usar um computador do ano 2000, tipo, básico do básico do básico, que ele vai conseguir rodar tranquilamente o sistema. Bom, as vantagens, como eu disse, é barato, então reduz drasticamente os custos, né? Simplifica a administração de rede, porque como tudo vai estar rodando a partir do servidor, se eu quiser instalar um programa novo para todos os computadores, eu só tenho que instalar no servidor, dar um comando, ele atualiza para todo mundo e está tudo certo. Ele revive hardwares obsoletos, como eu disse, e é uma segurança muito alta. Então, ele é muito bom para usar em alguma empresa, assim, né? Bom, desvantagens. Bom, como no caso o servidor é a máquina principal, se ele der algum problema, cai a rede inteira. Então, derrubaram o café no servidor. Acabou, já era. Tem que instalar outro servidor, fazer o processo todo novamente, porque, tipo, ver se dá para arrumar, porque sem o servidor não tem como. E, no caso, a desvantagem, o servidor tem que ser bem potente, né, para conseguir rodar todas as estações de trabalho. Tipo, a memória vem tudo, puxa tudo dele, uns bagulho, a maioria, né? Bom, essa é a apresentação. Se alguém tiver alguma pergunta que quiser fazer agora, quiser deixar para depois, tá? Eu vou apresentando como o sistema funciona. Deixa eu só abrir o VirtualBox. Ó, o meu servidor, eu utilizei o Ubuntu 18.04, que é uma versão, não é a versão mais recente, mas é uma das mais. Ele vai ser o meu servidor. E aqui, no caso, enquanto eu estava fazendo, eu descobri uma coisinha muito interessante.
Você vai iniciar o servidor, você não pode sair da tela de login do servidor. Então eu vou deixar onde ele está na senha, que nem ele vai carregar aqui, só um minuto. Porque o que acontece? Se eu logar no servidor para usar o Linux, né, porque é um Linux normal, não muda nada. Se eu for usar o Linux, ele vai ficar na minha máquina falando toda hora que o sistema está precisando atualizar, que precisa fazer alguma coisa. Espera aí que deu um erro aqui, só um minuto. Deixa eu desligar aqui. Bom, gente, só um minuto aí. Alguém tem alguma dúvida? Alguém teve alguma dúvida sobre a apresentação? Não, por enquanto não. Foi prático e rápido. Beleza. É porque não tem muito o que se falar, né? Assim, é um sistema criado nos Estados Unidos com intenção de economizar o máximo possível, né? Fazer uma rede funcional com o mínimo possível das coisas. E só faltava o negócio não funcionar bem na apresentação. Vamos ver se carrega depois isso aqui. Essa mensagem de erro aí é do HD. Alguma coisa deu algum problema de bloco lá, ele tá deixando doidão. Vamos ver se ele carrega. Tá, vai carregar. Boa, carregou. No HD. Bom, aqui eu vou ter um servidor, né? E cada cliente, tipo assim, eu vou ter um servidor principal, eu vou ter 5 máquinas rodando. Eu tenho que criar um usuário para cada máquina. Então, no meu caso aqui, eu criei uma máquina com o meu nome, né? Um usuário para o meu nome. E eu vou executar a máquina 01, né? Que seria como se fosse o meu computador. No caso, enquanto ela carrega aqui, eu vou mostrando para vocês a configuração dela. Ela tá... Ó, quer ver, ó? Sistema. Ela tá dando boot pela rede, ela não tá utilizando disquete, não tá utilizando CD, não tá utilizando nada. Então ela só tá dando boot pela rede. Ela não tem mais nada com ela. Bom, aqui ela tá carregando os protocolos, tudo bonitinho. Um minuto que aqui demora um minutinho, daqui a pouco ela já volta já. Gente, eu não mostrei na apresentação, eu tava pensando em colocar. Eu demorei para apresentar esse trabalho porque eu tive uma sequência enorme de problemas, de erros. E eu acho que, igual o professor tinha falado na outra aula, eu acho que é porque o meu coisa estava corrompido. Bom, só um minuto que ela deu falando que o sistema tá atualizado. Peraí. Tá começando. Ele já tá lendo aí já o boot pela rede, ó. Tudo isso daí é tudo do servidor. Ele tá rodando lá daquele servidor roxinho ali, ó. Ele tá puxando todos esses dados. Bom, então. Aí aqui ele já tá rodando o Ubuntu, que é uma imagem criada do servidor, né? O que acontece? Quando você cria o servidor, você pode instalar todos os programas pré-definidos que você quer que vai rodar nas máquinas. Eu não instalei, não sabia muito bem o que instalar, eu instalei um joguinho. Um joguinho de paciência, né? Eu vou logar aqui, ó, com o nome de usuário, que é máquina01, que foi quando eu fiz a criação, e a senha dele. Ele dá um errinho, só um minuto ele já vai carregar. Questão só de curiosidade, pessoal. Enquanto ele está carregando, só vou falar isso daqui. Normalmente, quando você está com uma máquina de verdade, ele não é lento assim, não, viu? Ele é extremamente rápido. É que acaba ficando lento aí. Você fala, mas tá lento. Tá lento porque tá tudo em modo virtual, né? E fica uma nhaca. Mas o normal é ser bem rápido.
Bom, carregou aqui. Ele estava rodando o Ubuntu, né? Que é a ISO que foi usada no servidor. No caso, se eu tivesse instalado milhares de programas, já todos iam estar carregados aqui. E, cara, isso aqui para uma empresa é a melhor coisa que tem, porque você não vai ter gasto com que nem HD, você não precisa ter gasto com o HD das máquinas, você pode usar o hardware, né, que está antigo, que está jogado no canto. Ó, ele já vem com os programas pré-instalados no Ubuntu e eu instalei esse aqui, ó, um joguinho de cartas. Agora não sei se ele vai abrir, mas é isso, o sistema está rodando, você tem acesso à internet. No caso aqui, ele não vai ter acesso à internet porque ele está conectado numa rede interna no servidor, se eu não me engano. Então, no caso, não é para estar funcionando. Mas é isso, ele roda um sistema a partir da rede. É muito simples, prático. No caso, a apresentação seria isso. Não tem como eu mostrar outra funcionalidade aqui. Você chegou a deixar algum tutorial de como que você implementou tudo isso daí? Sim, na verdade eu tenho que mudar. Aquele tutorial que eu tenho lá, que eu tinha feito, que eu já tinha mandado, era utilizando o Ubuntu 16.04, que chegou a quase dar certo. Aí depois ele deu vários erros, então eu tenho que fazer esse daqui de novo. Esse aqui é bem mais fácil de fazer. Isso aqui com 5 linhas de comando você instala e deixa rodando bonitinho. Aquele lá já é bem mais complicado. Então, depois você faz, que a gente compartilha com o pessoal para eles verem também Sim. como que faz para poder instalar. Se Uhum. você tem de cabeça aí quais são os comandos. É coisa simples, você instala o Ubuntu, coloca, atualiza a lista, né, dá um apt update, e depois é coisa simples, você dá um comando de install do ltsp/servidor/standalone, que é a coisa dele. Você instala, vai baixar um negocinho, coisa de 5 minutos, instalou uma parte. Depois você vai dar como que é? ltsp/build/cliente. Aí essa parte, ela demora bastante. Essa parte ela demora em torno de 1 hora. Por isso que é uma coisa meio chata de ficar fazendo, testando, porque toda hora que eu tinha que fazer uma configuração, ele demorava coisa de 1 hora para gerar a imagem, para depois eu testar e ver que deu erro, entendeu? Mas aí, depois disso é muito simples. E no caso aqui, ó, que nem eu tenho essa máquina 01. Se eu quiser criar outra máquina, é só vir pelo terminal, dar um add user e criar um usuário normal, ou ir pela interface gráfica mesmo. Mas depois que eu achei essa ISO aqui, tudo é uma coisa muito simples. Quem aí tiver, sei lá, filho em casa, que nem eu mesmo, quando eu era criança, eu dividia computador com as minhas irmãs e tal. Se meu pai soubesse disso aqui, ele tinha montado um principal, tinha feito uma rede aleatória ali e tinha andado, porque aí todo mundo dava para mexer tranquilamente. Aí se vocês quiserem ver, ó, é igualzinho, o servidor e a máquina vai ser a mesma coisa, mas aí no caso que nem, eu vim aqui, eu altero um arquivo na máquina 01, altero, salvo, tudo bem. Quando eu dar boot de novo, vai estar o meu arquivo aqui, vai estar tudo aqui. Então, tipo, não é igual aqueles computadores de escola que você reinicia, ele apaga tudo e volta, não. Fica tudo normal, é um sistema separadamente. Bom, gente, é isso, a apresentação é isso, o sistema roda nesse estilo. Não tem muito o que se falar. Matheus, você consegue gerenciar essas máquinas pelo servidor? Consegue fazer uma troca de senha, por exemplo, se precisar, tudo? Consigo, você vem, quer ver? Você pode vir aqui na configuração. Deixa eu só, acho que é pela configuração aqui gráfica, só um minuto. Daí que o meu computador também não é mais potente de todos, aí tá rodando 2 máquinas virtuais e tá dando uma chorada aqui. Mas aqui, ó, configuração. Você edita por aqui, ó, quer ver? Meu Jesus. Usuários. Aqui, ó, fica aqui o meu segundo usuário, que é o Matheus, né? Eu consigo desbloquear ele aqui, ó, eu acesso ele pela senha dele mesmo. Eita, peraí, tá travando. Pela senha dele, aí eu posso trocar a senha, eu posso dar... Ele tá como padrão, posso dar direita de administrador. Então eu consigo ver a última vez que ele logou, ó. Foi 2026 que eu entrei pela máquina 01. Eu consigo ver por aqui.
Pelo que eu vi na internet, dá para você acompanhar mais ainda. Você consegue ver o que ele faz, o que ele acessa pela internet, só que aí você tem que, acho que, instalar outros hardware, outros softwares, né? Mas você pode vir aqui, Lucas, ó, e trocar por aqui, ó. Definir uma nova senha. E aí no que você troca, quando a outra máquina reinicia, ela loga com a senha nova. Ah, show de bola, show de bola. Professor, tem firewall conhecido para Linux? Eu não conheço. Como a gente utiliza mais o Windows, né? Normalmente eu não conheço do Linux. O Linux já vem com o próprio Firewall nele, já embutido no próprio kernel, que é muito bom, por sinal. Você não precisa nem de software à parte. Você faz seus programas, regras lá dentro e você não precisa nem instalar Firewall de terceiro. Se quiser, existe até outros programinhas de Firewall com interface gráfica, com um monte de servicinho que você consegue filtrar palavras, etc. Mas o que já vem nele já é bem legal. Entendi. E pelo servidor ele conseguiria ministrar isso tudo? Tudo. E a vantagem, por exemplo, você tem um monte de terminal. Aí o cara te pega, ó, preciso que instale o Word em todas as máquinas. Você não precisa instalar em todas. Você vai lá e instala o Word no servidor, todas as máquinas já têm o Word. Caramba, aí é bom. É interessante, né? Então, Impressora, então. Impressora, você instala no servidor a impressora, todo mundo tem impressora. Show de bola. Tem que ficar instalando máquina por máquina, pelo amor de Deus. E é bem prático mesmo, você fazendo isso, você dá um comando de uma linhazinha ali, ele já atualiza para todo mundo de uma vez. Backup, você fazer backup, você faz backup do servidor, pronto, fez backup para todo mundo. Antivírus, você atualiza o servidor. Então, aí qual vai ser seu trabalho? Você só tem que atualizar o servidor, só tem que administrar uma máquina. E todas as outras já estão atualizadas na hora. Ah, vou baixar uma atualização. Baixou no servidor, todas estão atualizadas. Então, e as máquinas que dependem do servidor conseguem processar dados diferentes. Sim, cada um abre o que você quiser. Você pode estar com um cara aberto o Word, o outro navegando na internet, o outro está com o Excel aberto. Não faz diferença nenhuma. Seria interessante, tipo, eu trabalho no Bandeirantes, né? Eu já comentei com vocês. E lá a gente utiliza Linux para frente de caixa. Se tivesse um sistema desse, a gente só precisa atualizar tipo, o servidor para atualizar todos os caixas e colocar todas as novas funções, por exemplo, que a gente implementou, seria ótimo. Exato. Hoje, como a gente faz? 1 a 1. Né? O servidor, então, assim, a gente carrega a atualização dele, mas tem que atualizar máquina por máquina, ela reconhece tudo. Não, então, aí nesse caso você não faria nada, só ia no servidor. Você atualizou o servidor, todas as estações instantaneamente estão atualizadas. Bem interessante, então, eu gostei. Você não precisaria nem sair da sua sala. Deixa o servidor na sua sala e um monte de caixa. O que tem o caixa? Não tem nada, não tem nem HD. Então, a hora que ele liga, ele faz boot pela rede e faz o que precisa. Então, tem vírus? Não tem, porque fica tudo no servidor. Você coloca um bom antivírus no servidor, acabou. Nas estações não tem nada, nada. Não precisa atualizar, não precisa olhar, não precisa fazer porcaria nenhuma. E se a estação queima? Você pega, joga fora, coloca outra no lugar e acabou, tá funcionando. Você não precisa configurar e instalar nada. A hora que você liga, já dá boot pela rede, já pega o sistema operacional, o cara digita a senha dele e tá rodando. E detalhe, se ele travar, a hora que volta, ele volta exatamente onde ele parou. Então, se o cara estava digitando um texto no Word e de repente a máquina dele queimou, não tem problema nenhum. Joga a máquina fora, coloca outro, fala loga de novo. O cara entra com login e senha e ele continua exatamente onde ele estava. É um autosave, então, ele vai salvar de forma automática. Para tudo. Tudo que você fizer, ele tem um autosave ali dentro. Então, a única coisa que não pode queimar é o servidor. Mas geralmente é uma máquina melhor, você está dentro do ar-condicionado, máquina que tem replicação, aí é a máquina mais interessante. Com NAS e tudo mais, né? Exato. Bem interessante, professor. Achei legal também o assunto do Matheus. É uma tecnologia que não é nova, é de 99, né? Mas é bem, bem útil. Teve uma época... Team Client, exatamente. Tinha uma época que todo mundo usava Team Client, principalmente em empresa. Até hoje tem. Eu tenho aqui em casa, eu tenho uns 15 Team Client, que usava muito no JBS, ainda usa até hoje. Por quê? Porque qual é a vantagem desse tipo de sistema? O sistema precisa atualizar, o que ele faz? Ele troca o servidor. Ele não precisa ficar trocando todas as estações. As estações do Team Client,
é uma maquininha, praticamente um celular, é uma porcaria, custa 200 conto, 300 conto, o Team Client. É uma caixinha. E dá boot pela rede, faz tudo pela rede. Então, quer dizer, a máquina do Team Client, você não precisa atualizar ela de tempos em tempos, é uma máquina só. Se um dia o cara falar, meu servidor tá lento, quero pôr mais memória, você põe mais memória no servidor. Ah, eu quero trocar o servidor, você só troca uma máquina. Fora a diferença de energia elétrica, né? O quanto que você economiza. Vamos fazer uma continha. Team Client, exatamente isso daí. Vamos fazer uma continha super retardada aqui, só para vocês terem uma noção aí de como ficaria. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Compartilhar minha tela, compartilhei. Vamos fazer um calculador aqui. Vou pegar uma calculadora aqui. Se você pegar um computador qualquer aí, hoje é uma fonte aí 800 watts, 600 watts, mais um monitor, você beira 1000 watts de potência para um computador hoje. Por quê? O monitor gasta uns 100, 100 e pouquinho, na média. Você tem, por exemplo, meu notebook aqui, ele gasta 120 watts. Então, isso que ele não é tão poderoso, e é um notebook. Mas você pega um computador hoje, você pega qualquer fonte de computador, ela é 400 watts hoje em dia, não tem menos que isso. 500 watts. Vamos por aí que você gaste 800 watts por hora. Então, você tem um negócio funcionando vezes 8 horas, você tem 6.400. O que é isso daqui? Cada máquina, durante o dia, é equivalente a 1 hora de chuveiro ligado, para cada computador. Agora, imaginou uma empresa que tem lá 50 máquinas. Então, é como se tivesse 50 chuveiros ligados por 1 hora. Você já imaginou o tamanho da conta de energia que vem nesse negócio? É uma coisa absurda, né? Vem uma paulada de energia. Isso a gente fez, por dia. Nós temos 32.000 quilowatts hora. Aí, só que você tem vezes 20 dias por mês. Então, nós estamos falando lá em 6.500 quilowatts. O quilowatt hoje está em torno de, acho que 70 centavos, vezes ponto Tá 7. 92 centavos. 92? Nossa, tá pior ainda. 92. Mas a cada não sei quantas watts, você tem um acréscimo de R$14 por causa da bandeira vermelha gravada. Vamos pôr aí, 5 conto, quase 6 pau por mês o cara vai pagar de energia elétrica. Só para ter as 50 máquinas funcionando, uma empresa grande. Tudo bem? Se ele põe o Team Client, qual que é o consumo do Team Client? Na média, ele gasta de 10 a 15 watts. Vamos pôr 30 watts, vamos dobrar, e vamos colocar um monitor mais 100. Vamos colocar 150 watts. Então, ó o número que nós tínhamos. Fica aí na cabeça, 5.800 por mês. Tá bom? Aí vamos pegar o mesmo caso do Team Client. Team Client lá, vamos pôr 130 watts, vezes 50 máquinas, vezes 8 horas por dia. Nós temos 52 vezes 20 dias por mês. Nós vamos passar para vezes 0,92. Nós vamos passar para uma conta de R$950 por mês. Frente aos 6 pau praticamente que nós tínhamos lá, nós estamos economizando 5.000 por mês, só de energia elétrica. Agora, se você pegar 5 pau por mês, vezes 12 meses, dá 60 pau. Você compra mais que um servidor por ano. Só com a diferença de energia elétrica. O cara ganha um carro por ano. Nossa, é muita diferença de uma coisa para outra, né? Jesus amado. Sim, então, por isso que compensa. Isso sem faltar um monte de coisa, né? Licença de software, dor de cabeça de ficar instalando coisa, máquina que queima. Você pega 50 máquinas todo mês, ou praticamente quase toda semana, pelo menos uma queima. Aí uma máquina custa 2, 3 conto para substituir. Um computador hoje. Qualquer computador bicheiro é uns 2 pau, 3.000. Aí nós estamos falando de substituir um computador por R$300.
Então, com 300 conto, você compra um Team Client. Entenderam a diferença? A manutenção, o computador normal, ele vai juntando poeira, de vez em quando trava o ventilador, você tem que abrir o computador, ficar limpando, trocando pasta térmica. E esse Team Client não tem nada, pessoal, nem ventilador ele tem, para já não ter dor de cabeça nenhuma. Então você não faz nada, a configuração é zero, não tem que fazer merda nenhuma, só usar. Entenderam a ideia? É bem interessante, professor. Legal. Provedor, teve uma época dessas lan house que metade da lan house era Team Client, quando tinha bastante. Por quê? Porque o cara normalmente tinha lan house, o cara ia lá para navegar na internet, ficar imprimindo arquivinho. Se for para isso, o Team Client é ótimo. Ele só é ruim para você jogar. Para jogar não presta. Então, se fosse uma lan house de jogos, aí o cara tinha que ter o computador mesmo. Mas, numa empresa, o cara não fica jogando. 90% de uma empresa é um software de gerenciamento que roda lá dentro, um software de vendas, alguma coisa parecida com isso e uma navegação na internet. Isso, meu Team Client tira de letra. Funciona bem pra caramba. E se você for ver o preço de um Team Client hoje, da Dell, olha, 299, ó, um Team Clientzinho. E tem um monte aqui, ó. Não, vai mais barato que isso. Pega um Raspberry Pi, que você consegue pegar um por 100 conto. Não, mas para ficar um bonitinho, né? Você coloca aqui um Team Client, ó, Dual Core, ó, 299, ó, com duas entradas no USB, wireless. Então, o cara pendura isso daqui na traseira do computador dele lá e vamos ver o consumo dele. Deve ser uma coisa minúscula. Aqui é fonte, nem fala aqui, mas deve ser uma fonte minúscula. Isso daqui é fonte de celular. Praticamente não gasta nada de energia, pessoal. Então você consegue fazer muita coisa com pouco Aquelas dinheiro, fontes 5 volts? né? Daí você vai ver, não dá um watt de potência. Você vai lá, essa fonte aí, quando dá muito, ela dá 3 watts, 5 watts, essas fontes vagabundas que tem aí. Porque essa daqui, ó, você vê pelo naipe da fonte, não é nada daqueles de celular de carregamento rápido. Se fosse um de celular de carregamento rápido, top, é 15 watts, 20 watts de potência. Isso nem é isso. Então, quer dizer, se nós estamos falando alguma coisa em torno de 10 watts de potência. Então, eu coloquei 30 na minha conta ali, para não faltar. Então, quer dizer, não vai nem gastar tudo aquilo de energia. Entenderam? Sim, senhor. Fácil, não é? E outra, queimou. Você não precisa mandar para assistência. Hoje, um computador, qualquer assistência que o cara mandar, o cara te cobra mais de 300 conto para poder mandar arrumar alguma coisa. Aqui, por 300 conto, você compra um novo. Se você não quiser fazer nada, você joga fora e põe outro novo no lugar. Mas é muito raro de queimar. Só se cair um raio. Mas, pô, isso daqui é uma fontinha, tipo de celular, que custa 10 conto, 20 conto uma fonte dessa. Se queimar essa fonte, você vai lá e coloca outra. Se queimar tudo, você gasta 300. Isso com o lucro aqui do cara ainda, né? Você consegue até mais barato do que isso. Entenderam? Sim, sim, professor. Tranquilo. Interessantíssimo o Então, assunto. fora o capital investido. Numa situação normal, você tem que comprar aquele monte de computador e os computadores custam caro. Aí você pega toda essa grana que você economizou de comprar aqueles computador caro e colocar no banco, quanto que te gera por mês de dividendo, de lucro, de não ter aquele monte de computador lá caro? Então, no final das contas, é uma boa tecnologia. Todos entenderam? Sim, entendi. Alguma dúvida, pessoal? Aí, ó, quem quiser abrir uma lan house em casa, ó, já sabe, você só precisa de um servidor, vários Team Cloud. E acabou. Ô, Matheus, então não esquece de mandar depois como chama? O tutorial para deixar para o pessoal É, atualizado. eu vou atualizar lá.
mas é coisa muito simples, é coisa de 5 comandos. Porque bem simples. nas versões antigas é mais chato, porque você tem que abrir o arquivo do THCP, você vai lá, configura o negócio. Você abre o arquivo do TFT, não sei o que lá. Agora, as novas versões, você executa 2 comandos, ele já vê a sua rede certinho, ele já executa do jeito que ele acha mais interessante, e aí você só dá boot. Então, isso é legal. se eu tivesse achado essa versão lá na primeira semana, eu já tinha apresentado esse trabalho faz 2 semanas. Já. Não, beleza. Pessoal, então é isso. Uma ótima semana para vocês. Já coloquei presença aqui, que dá para ver todo mundo que está aqui presente. E um ótimo final de semana para vocês. Até a semana que vem. Valeu, professor. Até semana Falou, que vem. professor. Valeu. Boa noite. Professor, boa noite. Obrigado. Até a próxima aula. Boa noite. Até. Até a próxima. Até, pessoal. Obrigado, Jéssica. Bom final de semana para vocês. Bom final de semana aí. Oi. Pode falar. Só ficou nós, né? Exato. Deixa eu chorar as pitangas, então.